Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui só para contar para os irmãos que o deserto não é derrota. Este é o título de texto que a irmã Peggy Fonseca escreveu para o Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, eu não escrevi esse texto, eu apenas vou ler e compartilhar com os irmãos aquilo que eu entendi, ok? Bom, isso dito, isso bem explicadinho, a gente pode iniciar orando. Amado Deus, que Tu possas ter misericórdia de nós e que nós possamos entender que tudo é processo. E estar no deserto, passar por ele, também é um processo que nos é imposto para que nós possamos tornarmos cristãos melhores e que possamos nos santificar, que possamos adorá-lo cada vez melhor. Que nós não sejamos murmuradores, que nós possamos compreender que Tu és soberano e está em todos os processos. Perdoa-nos, Senhor, em nome de Jesus que oramos. Amém. Meus irmãos, então o nosso texto bíblico está em Êxodo, capítulo 2, versículos 10 ao 15. Eu vou ler ao 16, que eu acho que fecha, tá bom? Então começa assim, ó. Quando ele já estava grande, ele, no caso, é Moisés. Então, só para dar um prefácio, o que aconteceu? O rei do Egito viu que o povo hebreu estava crescendo demais e que poderia se rebelar e poderia derrotar os egípcios. Então, ele começou a pedir que eles infligissem sofrimento ao povo, mas eles iam crescendo cada vez mais. Então, ele decidiu exterminar o povo através do quê? Matando as crianças que nascessem do sexo masculino. E isso acabou não dando muito certo, né? Mas as crianças do sexo masculino, elas eram jogadas no rio Nilo, por ordem do rei do Egito. E o que aconteceu? O casal da tribo de Levi ficou grávido, né? E eles tiveram um filho que era tão lindo e a mãe ficou o máximo de tempo com ele, ficou 3 meses, Joquebede. E não queria, lógico, se desfazer do seu filho, mas chegou uma hora que ou ela fazia isso, ou certamente ele seria morto. Por isso que ela colocou o bebezinho nas águas do rio Nilo. Qual não foi a providência divina que a princesa, a filha do rei, viu aquele bebê tão lindo e ficou com pena de exterminá-lo. Só que Miriam, a irmã dele, estava seguindo o cestinho de junco onde Moisés era levado. E ela mesma se ofereceu à princesa para procurar uma ama de leite para Moisés. E Moisés foi autorizado a voltar para o seio de sua família, ser amamentado por sua própria mãe, sem que a princesa, a filha do rei do Egito, soubesse que se tratava da sua própria mãe. Então, quando ele já estava grande, ela o levou à filha do rei, que o adotou como filho. Ela pôs nele o nome de Moisés e disse: eu o tirei da água. Moisés já era homem feito. Um dia ele saiu para visitar o seu povo e viu como os israelitas eram obrigados a fazer trabalhos pesados. Eu não tenho ideia, né, quanto tempo Moisés ficou com a mãe dele, com o pai dele, com sua família. Mas o fato é que, apesar de ele ir morar no palácio, ele sabia como a sua vida, o seu povo vivia, o que eles comiam, o que eles pensavam. E assim, ele guardou aquelas coisas no coração dele, né? Então, quando ele foi visitar o povo dele, ele viu como os israelitas eram obrigados a fazer trabalhos pesados. E viu também um egípcio batendo no israelita, um patrício seu. Moisés olhou para os lados, olhou para o lado, mas não olhou para cima, né? Moisés olhou para o lado e, vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e escondeu o corpo dele na areia. No dia seguinte, ele voltou e viu 2 israelitas brigando. Então perguntou ao que maltratava o outro: por que vocês estão batendo no seu patrício? Aí o homem respondeu: quem pôs você como nosso chefe ou nosso juiz? Você está querendo me matar como matou o egípcio? Então Moisés ficou com medo e pensou: já descobriram o que eu fiz. Quando o rei do Egito soube de que Moisés havia feito, quis matá-lo. Porém, ele fugiu e foi morar na terra de Midian. Jetro, o sacerdote de Midian, tinha 7 filhos.
Certo dia, quando Moisés estava sentado perto de um poço, mentira, ele tinha 7 filhas. Certo dia, quando Moisés estava sentado perto de um poço, elas vieram tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber às ovelhas e às cabras do seu pai. Então chegaram alguns pastores e começaram a enxotar as moças dali. Porém, Moisés se levantou e as defendeu e deu água aos animais. Então, quando elas foram ao lugar onde seu pai estava, ele perguntou: por que é que vocês voltaram tão cedo? E elas responderam: um egípcio nos defendeu dos pastores, tirou água para nós, ainda deu água para os nossos rebanhos. Bom, irmãos, então o versículo escolhido pela irmã Peggy Fonseca é o 15, que diz: quando o faraó soube disso, ele procurou matar Moisés, mas esse fugiu e foi morar na terra de Midian. Ali assentou-se à beira de um poço. Então, aqui o texto diz que Moisés, foi para o deserto. Logo ele, né? O Moisés era um príncipe, estava com a bola toda, imagina, o palácio à disposição dele. Comer, beber, se vestir com as melhores coisas, as melhores comidas. De repente, ele larga a mão de tudo e vai para onde? Vai para o deserto. Porque eu penso que Moisés devia ter um temperamento sanguíneo. Quando ele matou o patrício dele, o egípcio, porque estava ajudando o patrício dele, o que foi? O sangue subiu. Quando ele viu 2 pessoas brigando, ele foi lá e se meteu. E, assim, eu acho que ele era um temperamento daqueles, como o meu, sabe? Eu me meto muitas vezes onde não sou chamado. Eu me lembro que uma vez eu me meti numa briga de rua, eu levei um pé de orelha, que minha orelha ficou zunindo uma semana. E eu nem conhecia as 2 pessoas que estavam brigando, não tinha nada que me meter. Mas são coisas que a gente faz porque o sangue sobe e depois, quando você volta à razão, você percebe que foi totalmente insensato. Então, eu acho que foi isso que levou Moisés a ir para o deserto e estar à beira de um poço, né? Onde ele foi encontrado, então, pelas filhas de Jétro. E ele era um príncipe, né? Então, ele que achava que seria o libertador, não tinha mais nada para fazer, senão fazer o quê? Defender aquelas pastoras de ovelhas. Por quê? Ele já tinha se ferrado todinho porque foi se meter na briga lá dos 2 egípcios. Mas não aprendeu nada, né? Porque ele foi pro deserto e viu os pastores lá mexendo com as filhas de Jétro, foi lá e as defendeu. Então, ele tinha uma vocação importante, mas não adiantava nada ele ter uma vocação de líder se ele era ali apenas um foragido. E ali no deserto ele ficou 40 anos, uma vida inteira. Imagina, gente, 40 anos no deserto. E assim, o que eu acho mais trágico é que apesar de ele ficar 40 anos no deserto, num percurso, né, depois que ele conseguiu salvar os hebreus da terra do Egito, quando ele conseguiu libertá-los, aquele percurso demoraria 11 dias, mas por causa da murmuração e da falta de bom senso de cada um, eles ficaram 40 anos no deserto. Pensa que é isso, gente. Pra mim nem ia dar, né? Porque eu já tô com 60, aliás, quase 61, né? Já não ia entrar na terra prometida, por quê? Murmuração. Então, o deserto era o lugar certo para Moisés naquele momento da vida dele. Foi no deserto que ele foi preparado para encontrar-se com Deus. Para isso acontecer, ele teve que aprender e deixar morrer a visão da sua própria grandeza. Então ele teve que conhecer a Deus e, portanto, se autoconhecer para se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa que realmente servisse ao Senhor. Então ele abandonou os sonhos pessoais, o sonho de ser príncipe, de mandar na terra do Egito, né? E viver submisso à vontade do Senhor e aprender a servir humildemente. E vamos combinar, né, gente? Quando eu penso o que aquele Moisés aturou, povo chato, né, gente? Tudo reclamava. Quando estava no Egito, reclamava que era escravo lá. Quando estava no deserto, reclamava por que você tirou a gente do Egito. A gente estava bem lá. Povo de memória curta, só reclama, só murmura. E Moisés, que tinha aprendido agora a vontade do Senhor,
aprendeu a ser humilde, né? Então, o tempo no deserto, longe dos palácios, longe da liderança e longe do reconhecimento, não foi para Moisés um tempo perdido. Pelo contrário, ele aprendeu que o deserto não é derrota. Não é de jeito nenhum. Mas é um tempo de purificação, um tempo de aperfeiçoamento. Difícil isso, né, gente? Mas é. Então, a gente não pode esquecer que foi no final de 40 anos que Moisés teve seu encontro com Deus. Cruel, né? Então, todos gostam da história de confirmação do papel que Moisés realizou como redentor do seu povo. Aliás, ele foi uma das figuras mais importantes para o povo hebreu. Ele é um dos mais importantes para os muçulmanos. Enfim, ele é uma figura que impacta várias pessoas em várias religiões. Mas todo mundo esquece que ele amargou 40 anos no deserto a fim de que Deus o preparasse. Era uma lição, era uma escolinha para Moisés. Talvez não, eu acho que nunca Deus nos conta como vai ser. Ele não conta quais são os passos do processo, mas nós sempre estamos vivendo um processo. Porque assim, ó, se Deus contasse pra gente o processo, ficava fácil, né? Que nem José. Se ele soubesse que ele ia ser o bambambam lá do Egito, ele nem ia ligar, né? De ficar no poço e na prisão. Porque ele sabia que ele ia pro palácio. Mas não, Deus não nos diz qual é o processo. A gente tem que viver o processo a cada dia, dia a dia. Por quê? Porque é um exercício para que aprendamos a sermos humildes e pessoas melhores. Nós também temos nosso tempo no deserto. E digo mais, nesses tempos de pandemia, quantos de nós, se não a maioria, estamos amargando no deserto do luto, da doença, da falta de dinheiro, da falta de emprego, da indecisão, do medo, da depressão. Então, quando a gente se sente inútil, sem poder fazer nada, a gente se sente perdido, impaciente, a gente faz o quê? Quer que, ó, o tempo passe logo. Nossa, a gente não vê a hora que tudo acabe, não é? Mas a gente não pode, de forma alguma, esquecer que é uma fase necessária da nossa longa caminhada. E essa caminhada vai nos levar ao final para a terra prometida. Então, Deus, ele faz as coisas de modo premeditado. Como eu sempre digo, nosso Deus é um Deus intencional. Então, muitas vezes, nós temos que ficar nesse deserto até que possamos aprender todo o processo, para que nós possamos ser pessoas melhores, pessoas úteis no trabalho, na igreja do Senhor Jesus. Que a gente possa entender e possa passar o processo de estar no deserto, cientes que o Senhor é soberano e que mesmo naquela situação Ele tem cuidado de nós. Bom, nosso manancial termina assim, ó. Quer seja 40 horas, ou 40 dias, ou 40 anos, vamos abraçar nosso tempo no deserto, sentados à beira do poço. Foi lá que o Senhor encontrou Moisés. Amém? Bom, meus irmãos, eu termino aqui com o meu abraço fraternal. Lembrando que em 2021, ó, ninguém solta a mão de ninguém. Termino com o meu abraço de ursa. E lógico, né? Com a nossa palavra de ordem que é saudades.